Ela disse bem assim, ó. Vibradores. De um lado, as irmãs que defendem com toda a fidelidade o uso de vibradores, que isso é uma bênção para o casamento. E de outro lado, as irmãs que condenam veementemente o uso de vibrador. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7,4, vai dizer o seguinte, que o corpo do marido já não é mais do marido, e o corpo da esposa também não é mais da esposa. Quando duas almas humanas se unem em um ato sexual, isso acontece de tal maneira que permite com que um conheça o outro de forma única. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Estava eu tranquilamente fazendo meu estudo dos filósofos naturalistas, aqueles que buscavam arqué, o princípio originador de todas as coisas. Quando de repente fui surpreendido por inúmeras mensagens no WhatsApp em tons de desespero. Aí eu falei, deixa eu ver o que está acontecendo. Abri o WhatsApp, a irmã da igreja mandando assim, Vitor Neres, cadê você? Por que você não me visualiza? Aonde é que você foi? Preciso urgente da sua ajuda. Falei, muito bem, irmã, estou aqui, visualizei já. Tá tudo bem? Ela falou, não está nada bem. Eu falei, nossa, mas o que aconteceu? Ela disse o seguinte, faço parte de um grupo mundial da Sociedade de Socorro. Falei, muito bem, entendi. A irmã faz parte do grupo mundial da Sociedade de Socorro. Tá, prossiga. Ela falou, e nesse grupo surgiu um questionamento que dividiu totalmente as irmãs. Falei, certo. A irmã faz parte de um grupo mundial da Sociedade de Socorro e lá surgiu um questionamento que dividiu totalmente as irmãs. Ela falou, isso aí, você está compreendendo bem. Eu falei, certo, continue. Aí eu perguntei, mas qual seria esse questionamento? Ela falou, você está preparado para ouvir o questionamento? Eu disse, estou preparado. Ela falou, você tem certeza que está preparado para ouvir o questionamento? Eu disse, conta logo, irmã, que eu quero saber o que é. Ela falou, pois bem, lá vai. Ela disse bem assim, ó. Vibradores. Eu falei, como é que é? Ela disse, vibradores. Eu falei, como assim? Ela falou, vibradores, vibradores, vibradores. De um lado, as irmãs que defendem com toda a fidelidade o uso de vibradores, que isso é uma bênção para o casamento, que isso é celestial, que tudo de bom que tem nessa vida é para usar em favor da felicidade do cônjuge. Então tem que usar e quem tocar vai passar mal nos vibradores. Quem querer tirar do povo vai passar mal. E de outro lado, as irmãs que condenam veementemente o uso de vibrador, que estão falando o seguinte, que quem fizer uso deste objeto cilíndrico e borrachudo vai para as trevas exteriores, mas na sombra mais profunda que não tem mais volta. E lá vai ficar. Eu falei, minha nossa! E ela falou, no meio de toda essa confusão, eu me perdi. Sinceramente, não sei para que lado vou e venho lhe pedir a sua ajuda. Eu falei, humildemente vou lhe ajudar, irmã, não tem problema, tá bom? Embora eu tenha começado esse vídeo de forma mais humorada, é real, essa confusão aconteceu. Eu tô com um texto dela aqui e a irmã, ela só pediu para que eu não revelasse qual é o grupo aonde aconteceu essa discussão toda, tá? Então, eu vou censurar aqui tanto quem participou quanto o grupo, porque pelo que ela me explicou, esse grupo é privado. Vou te interromper só por um momento para lembrar que o YouTube acabou de disponibilizar o Seja Membro. Por menos de R$8 nesse botão azul aqui embaixo, você incentiva os meus vídeos a chegar para mais pessoas. E abençoa o trabalho que eu faço aqui. Lembra que tem um monte de opositor da igreja na internet. Esse é um canal de um membro da igreja que defende o evangelho restaurado. Então, quando você me incentiva através do Seja Membro, você fortalece e a gente se abençoa mutuamente aí, tá bom? Então, considera ser membro, obrigado pela tua companhia e volta aí pro vídeo. Sempre que se fala em sexo, relação sexual, vibrador, lei da castidade e toda essa esfera de acontecimentos, entre cristãos
e também entre santos dos últimos dias, e junto com isso, cria-se uma tensão que não deveria existir. Nós pensamos em sexo mais vezes do que a gente admite para os nossos irmãos. As irmãs da SOC falam, os irmãos do Quórum falam, os jovens vão falar e vão manifestar isso de alguma maneira. A questão é que a gente não deve manifestar isso de maneira promíscua, e sim de maneira celestial, tanto em ato quanto em fala e tudo mais. Então, isso daqui não me causa nenhum tipo de espanto. A gente precisa parar de viver em uma simulação. A realidade é desse jeito. As pessoas falam sobre sexo, pensam sobre sexo, e não existe problema nenhum a respeito disso. O que deve ser feito é que tudo isso deve ser manifestado da maneira que o Senhor pretende que seja, né? Da maneira que o Senhor quer que seja. Se você é casado, manifesta dentro do casamento e ato. Se você é solteiro, você pode procurar entender, você pode procurar saber melhor, mas não deve ter o ato sexual, porque a pessoa não é o teu cônjuge, tá bom? Muito bem, vamos ler o texto ou o questionamento que gerou toda essa discussão. Que diz o seguinte, né? Uma irmã postou lá no grupo delas. Olá, irmãs! Gostaria de saber da opinião e ponto de vista de cada uma. Estarei acompanhando os comentários. Mudei de cidade faz um pouco mais de 5 meses. A minha nova ala é muito boa. A SOC tem bastante mulheres, são amigáveis, se importam e são acolhedoras. Isso é muito bom, é excelente. É uma bênção ter uma ala assim. Não tenho do que reclamar. Domingo que passou, estava eu numa rodinha junto de várias outras mulheres. Papo vai e papo vem, começaram a falar sobre suas relações com seus cônjuges. E até aí, beleza. Até que uma delas solta que tem vibradores. E que usa sempre que o marido não dá assistência. Se é que me entendem. RS. Logo uma outra se manifestou e disse que também tinha vibrador em casa. E depois a outra também disse que tinha. E que usava tanto sozinha quanto com o marido. Então nesse ponto aqui a gente já encontra um problema no texto. Eu vou falar já. Não estou julgando. Só fiquei de cara. Irmãs, minha dúvida é, pode-se usar vibradores no íntimo sozinha, sem ser pecado? Pois minha vida toda na igreja aprendi que é traição sim com o seu parceiro. Estou sendo muito antiquada a essa questão? Claro que na hora não dei opinião de nada, apenas acompanhei a tour dos vibradores. Olha só a situação toda. Então, pontuando aqui algumas coisas, antes de ir para os comentários e das respostas que as irmãs deram. Sim, usar vibrador sozinha é errado, sem estar com o cônjuge, certo? A relação sexual é para ser feita a dois, sempre. Eu já vou comentar mais sobre isso. Agora, não é traição. Embora seja algo errado, sim. Então a irmã usa a palavra traição aqui, é um outro erro que está acontecendo. Mas não é traição, você não trai com um aparelho, certo? Se trai com pessoas. Mas em essência, deu para entender o que a irmã quis dizer aqui. Bom, agora vamos aos comentários. Vamos ver aqui o que as irmãs comentaram em cima disso. Ok, sim, pode usar o brinquedo que você quer. Sim, pode se estimular sozinha. Tem casais que gostam. Sim, você pode usar para dar uma forcinha para o marido. Sim, você pode levar toda a loja de brinquedos para casa e usar tudo. Mas, estando sozinha, e não em momento de relação com o seu cônjuge, é considerada quebra da lei da castidade. O exemplo é que os jovens são orientados a guardar o prazer para depois do casamento. Senão, ninguém falaria sobre masturbação como quebra da lei da castidade, não é mesmo? Dentro das 4 paredes com o seu marido, se não envolve agressão, pornografia e nem pessoas a mais, pode tudo que vocês estiverem afim. Então, tem um ponto aqui que me chama a atenção desse comentário, que é prazer, certo? E essa palavra, ela é uma palavra limitante para a gente ter a compreensão total do que é o ato sexual, certo? E eu vou segurar ela um pouco aqui. Mas, tirando isso, em essência, o que a irmã conta aqui também está correto. É o que ela fala a respeito do uso, né, dos vibradores aqui. A igreja, ela não tem nenhuma
restrição ao uso de aparelhos eróticos, certo? O problema é usar sozinho, como ela pontuou muito bem aqui. Mas não existe nenhuma restrição aos vibradores. Então, subentende-se de que pode fazer uso, sim, sem problema, né, se o casal gosta daquilo. Pois bem, vamos ler outros comentários aqui. Outra irmã comentou: uma das perguntas que fazem na entrevista para entrar no templo é se vivemos a lei da castidade. Esse é um comentário muito bom, aliás, de outra irmã, né? Essa lei vai muito além do que estar solteiro e não ter relação sexual antes do casamento. Vale também para os casados. Se estudarmos bem sobre a fornicação, compreenderíamos melhor sobre a lei da castidade e que a masturbação, sim, é um pecado que fere o nosso espírito e se torna um vício tão destrutivo quanto aqueles que são dependentes químicos. Lembrando que o livreto A Força dos Jovens é válido para edificar a todos, e todo conselho dado se torna um mandamento de Deus. Então, esse comentário da irmã é muito bom, tá? É o melhor que eu encontrei nessa postagem. Só tem um detalhe que eu também quero fazer uma observação. E no final ela diz aqui: e todo conselho dado se torna um mandamento de Deus. Não é desse jeito, certo? Conselho e mandamento são coisas diferentes, embora a gente vai ser abençoado se seguir os dois, certo? Mas muitas vezes na ânsia de defender um argumento, a gente nivela coisas, né? Então aquilo que está mais embaixo a gente coloca mais para cima para dar força para o argumento. É só uma observação que são coisas diferentes. Normalmente, se tem um nome diferente, é provável que exista um significado diferente para cada coisa também. Então, conselho não é o mesmo que mandamento, mas os dois abençoam quando a gente segue, tá bom? Muito bem, agora outro comentário aqui diz o seguinte: tudo que se torna um vício, sim, é pecado, isso é com comida ou com qualquer outra coisa, mas se for um acordo do casal, qual é o problema? Se não teria um manual de como fazer sexo na igreja. A intimidade tem que ter prazer, sim. Então você vê de novo a palavra prazer sendo ressaltada aqui. Parece que sentir prazer é pecado, tão distorcido esse assunto, mas cada um tem a sua opinião e viva feliz com o que achar melhor para o seu corpo. Tá? Aí outra irmã diz: e para quem está dizendo que não se deve falar sobre isso, pois eu digo que devemos sim falar, né, sobre isso. Devemos parar de tratar esse assunto como um tabu. Se você tem intimidade com suas amigas, não faz mal trocar experiências e conselhos. Pode parecer chocante, mas em pleno ano de 2024, existem mulheres que nunca tiveram prazer e tem gente que acha que só serve para reprodução. Muito bem, no meio disso tudo, você vai observar que de um lado tem alguns que querem reter e privar as pessoas, né, de tudo, de todas as experiências. Não, não vai, não faça, é não, não, não. E de outro lado, tem aqueles que querem liberar geral. Faz tudo que você quiser, vai ser uma maravilha e não tem consequências. Então, é sempre desse jeito. E vê só, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7,4, vai dizer o seguinte, que o corpo do marido já não é mais do marido, e o corpo da esposa também não é mais da esposa, mas que um deve procurar amar o outro. Isso, esse amor, ele deve ser manifestado também no corpo um do outro, certo? Então, a questão do prazer, a palavra prazer que eu ressaltei aqui, que você vê aparecendo a todo momento, ela é um dos elementos que aparecem na relação sexual, mas ela não é tudo. Quando duas almas humanas se unem em um ato sexual, isso acontece de tal maneira que permite com que um conheça o outro de forma única e que jamais aconteceria em outra ocasião. Então, quando você tem relação sexual com uma pessoa, você conhece ela de uma forma que jamais outra pessoa vai conhecer. Não teve o ato sexual com essa pessoa, certo? Então, e essa bênção, ela deve ser exclusiva do casal, certo? Ela deve ser praticada no casamento, porque é algo muito sagrado que acontece. Então você passa a praticar o amor de uma tal maneira que, junto com o prazer, você encontra inúmeros outros elementos. Se você pensar na potencialidade de trazer filhos do Pai Celestial, aí isso se estende
por toda a eternidade. Vai para o passado e para o futuro também. Então, é muito belo, certo? E é dessa forma que a gente deve tratar o ato sexual. O problema é que, às vezes, isso cai na promiscuidade, por conta das pressões sociais. E não só isso, a gente também é influenciado por ideias que já estavam aqui antes da gente nascer. Por exemplo, o puritanismo protestante, ele influenciou muito o cristianismo, no sentido da gente querer tratar tudo como pecado. Tudo é pecado, 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 pecado. E isso atrasa a verdadeira compreensão espiritual que a gente deveria ter no assunto sexo. Quando a gente lê sobre o culto órfico na antiga Grécia, ele também influenciou muito o cristianismo, que por consequência influenciou os santos dos últimos dias. Lá eles entendiam que o corpo era puro pecado, era só coisa ruim, e que o espírito era bom, e que essa vida era só para expurgar os pecados. Era só isso. E isso também limita a nossa compreensão do ato sexual. E tudo isso são influências que a gente tá na sociedade, certo? Porque ela já estava aqui antes da gente nascer. Antes de eu e você nascermos, ela já estava ali presente. Então, é por isso que a verdadeira compreensão desse assunto passa por não negar a realidade, primeiro de tudo. Como eu disse no início do vídeo, as irmãs da Sociedade de Socorro falam sobre sexo. Os irmãos do Quórum também vão falar sobre sexo. Os jovens falam, certo? Todo mundo que é ser humano vai pensar, vai falar e vai agir em algum dia a respeito desse assunto. E esse não é o problema. O pecado não está aí. O pecado está quando a gente torna algo que é sagrado impromíscuo. O nosso dever é direcionar o assunto para o lado celestial, para cima, certo? É desse jeito que a gente deve direcionar o assunto. Agora, a curiosidade, o querer entender, ele vai acontecer, e até é para acontecer. Quando você vai para o casamento com a compreensão correta do que é o sexo, você abençoa a tua esposa, você abençoa o teu marido. Agora, quando tu vai com a mente toda deturpada, quando você enxerga a pessoa só pelo prazer, como é a palavra que é muito usada aqui, e que está impregnada no vocabulário das pessoas e no imaginário também, só ela, não é que a palavra em si seja ruim, presta bem atenção no que eu estou dizendo, mas às vezes as pessoas são limitadas só por ela, e não é só isso que acontece, como eu te expliquei aqui, certo? Então tem gente que por tanta má influência vai para o casamento com a mente toda deturpada a respeito disso, certo? E vê a pessoa só como objeto, ou a pessoa que não é casada e também vê outras pessoas só como objeto. E não é desse jeito. Toda pessoa é uma alma humana, é um indivíduo de forma única e singular. É um filho e uma filha do Pai Celestial. De maneira única, que só tem ele, só tem ela daquele jeito. E você se ligar a essa pessoa no ato sexual, depois de ter casado, é o ápice do amor humano sendo expressado ali. Não que o ato em si seja o ápice do amor humano, mas é o amor sendo expressado ali. Certo? É o puro amor sendo expressado. É o eros, que é o prazer também, mas é você conhecer melhor a pessoa. Aliás, eu gosto muito como as escrituras usam o termo conhecer, né, quando elas querem se referir a sexo muitas vezes. Tal pessoa conheceu tal pessoa, certo? Então, tem muito isso, né? Abraão conheceu a Sara e tudo mais. Agora, ainda no que o apóstolo Paulo falou, em 1 Coríntios 7,4, quando você usa o vibrador sozinha, né, no caso da irmã aqui, ou um irmão usa o aparelho erótico, sei lá qual que ele usa, sozinho, não acontece essa ligação de almas que o apóstolo Paulo descreve. O corpo do marido é da esposa e o corpo da esposa é do marido. E é desse jeito que deve acontecer o ato sexual.
para ter a plenitude dele, certo? Então, entre os dois. Entre os dois, de fato, não ferindo a pessoa, não machucando ela, tanto emocionalmente quanto fisicamente, você tem a liberdade de fazer o que quiser, tá? E como o Senhor diz em Doutrina e Convênios 58:26, não é necessário que ele mande em todas as coisas. Por isso, é muito importante a gente estar ocupando a nossa mente com coisas puras, coisas que vão nos trazer e vão fazer o nosso pensamento ser voltado ao nosso Salvador Jesus Cristo e a Deus. A gente vai expressar o amor, o ato sexual, seja não só em ato, mas também o pensar sobre o assunto da maneira celestial que deve acontecer. Tá bom? Então, é isso que eu tenho para falar sobre o tema. Espero que eu tenha ajudado de alguma maneira. Não deixa de verificar o Seja Membro, tá? Você que já é inscrito aqui do canal, por menos de R$8, você consegue fazer com que os vídeos aqui cheguem para mais pessoas. Lembra, tem um monte de canal fazendo oposição à igreja. Esse é um que está a favor do Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando você se torna membro aqui do canal, no botão azul, você faz com que tenha mais um membro da igreja em defesa da verdade. Muito bem? Obrigado pela sua companhia, sou grato de ter você por aqui e até a próxima.